Olá, aluno! Esta é a primeira unidade da disciplina de História das Artes Visuais no Brasil 1, né? Unidade 1, aula 1, a gente vai falar sobre a arte no Brasil colônia. Um dos comentários prévios que eu tenho que fazer, né, para a gente poder entender melhor, né, o que está escrito aí no livro didático e em outros livros também, quando a gente pega, né, para estudar a história das artes, são que muitas vezes a arte ela é dividida em períodos ou em escolas, né, em correntes estéticas. Então, por exemplo, e o nome pode variar bastante, né? Então, alguns lugares vão falar em tendências, em vertentes, em correntes artísticas, em correntes estéticas, etc. Vamos falar aqui em correntes estéticas, né? Então, pega, por exemplo, os manuais de história de artes no Brasil, né, que colocam algumas dessas correntes estéticas, né? Maneirismo, rococó, barroco, romantismo, realismo, modernismo. A forma como os livros didáticos trazem, né, geralmente dedicam um capítulo para cada corrente estética, a gente tem a impressão que é como está aí no desenho, né? A gente tem um período que é o barroco, daí o tempo passa, o barroco desaparece de uma vez por todas, daí começa uma outra corrente estética, o romantismo, que fica ali um período, ele morre de vez, desaparece, daí surge um outro, e assim por diante, né? Então, como se a história das artes fosse uma sucessão de correntes que ficam sozinhas ali naquele período, né? Então, pensando aí cada uma dessas correntes estéticas com uma cor, na realidade não é assim, né? Tem uma, ela morre de vez, surge outra que ocupa o seu lugar, é substituída consequentemente, né, substituída por outra, etc. Não, né? Na realidade, essas correntes estéticas, elas funcionariam mais como esse outro desenho aí, caótico, né, que ao longo do tempo, né, olha a linha amarela, ela começou muito forte e daí ela vai enfraquecendo ao longo do tempo, daí tem uma outra que começa fraca, fortalece, desaparece, daí tem uma outra que durante o momento ali azul é muito forte, daí desaparece de nada, tem outra que tem algumas características que se fortalecem, enfraquece, né, alguns anos depois volta a ser retomado, depois desaparece, a outra que começa fraca e vai aumentando ao longo do tempo. Algumas dessas correntes que têm várias características, uma ou outra característica desaparece, mas algumas das suas continuam a persistir ao longo do tempo. Então é um pouco mais caótico, não é tão organizado, né? No livro didático aparece tudo bonitinho, organizado, mas no mundo real, né, é meio que um caos dessas correntes estéticas. Mesmo assim, então, né, e entendendo isso, a gente vai falar um pouquinho das correntes estéticas, né, na época do Brasil colônia, ou seja, entre 1500 e 1822. A gente vai falar do maneirismo, do barroco, do rococó e do racionalismo pombalino nessa videoaula. O maneirismo, né, que é, digamos, se a gente pensasse naquela lógica de sequência, seria a primeira, né? Ela é uma corrente estética que ela tem o seu período auge ali no final, na segunda metade do século XVI até o final do século XVII, ou seja, colocado isso em anos, né, do ano de 1500 até o ano de 1700, mais ou menos. Mas isso é sempre aproximado, então é mais ou menos nesse período que essa corrente era predominante ou teve o seu auge no Brasil. Ela não nasceu no Brasil, ela não é endógena do Brasil, autóctone do Brasil, né? Na realidade, ela é uma influência que foi mais ou menos importada via colonização, né? Ela nasce lá na Itália, no contexto da Contra-Reforma Religiosa. Né? Contra-Reforma Religiosa foi um momento que a Igreja Católica meio que contra-atacava o nascimento das igrejas protestantes. Então, na Europa estavam nascendo as religiões protestantes, como a Igreja Luterana, né, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, e a Igreja Católica, perdendo espaço, ela contra-ataca, né, reafirmando seus dogmas, fazendo algumas mudanças internas, e também algumas mudanças internas na própria arte. Então ela começa a tentar disseminar a fé católica, né, dando um direcionamento também nas produções artísticas. As duas principais características do maneirismo, que na realidade talvez elas pudessem ser unidas numa só, né? Porque são a sobriedade e a discrição, né? Aquilo que é discreto é sóbrio, aquilo que é sóbrio é mais ou menos discreto. Então, na realidade, aí tá duas características, né? Mas que convergem ou refletem a mesma característica. Né? A discrição de ser discreto, né? De não ser exagerado, de não querer parecer, né? Não ser aquela coisa assim gritante. Sobriedade
quer dizer o básico, sem exageros, sem excesso de detalhes. Se a gente fosse, né, traduzir a expressão aí em vermelho de sobriedade, que é uma arte sóbria? Uma arte sóbria é uma arte básica, é uma arte sem exageros, é uma arte que não tem apelo nos detalhes, né? Segue o básico, os elementos básicos. Então é uma arte, né, sóbria. Aonde que se produzia, né? Qual que era o ponto de produção e disseminação desse tipo de arte? Era a Igreja Católica. Aonde que a gente pode visualizar o maneirismo? Principalmente na arquitetura, nas igrejas, nas capelas, etc. Mas também nas esculturas, né? Na Europa, em algumas pinturas, desenhos e gravuras. Já aqui no Brasil, praticamente quase nada sobrou de pintura, desenho ou gravura maneirista. O que sobreviveu aqui no Brasil, que a gente tem ainda para observar de arte maneirista, são as construções arquitetônicas. Aqui a gente tem dois exemplos, né, todos do mesmo município de São Pedro da Aldeia. Né? A gente tem ali uma escultura, Nossa Senhora da Conceição, e na outra a gente tem a Igreja de São Pedro. Eu peço isso para vocês prestarem atenção na Igreja de São Pedro e lembrar da palavra-chave do maneirismo, que é sobriedade. Né? Então, sem apelos, sem excessos, sem exageros, né? Sem apego aos detalhes, o básico. Então a gente vê que a igreja realmente ela tem um caráter assim sóbrio. A segunda corrente estética famosa, né, e importante do período colonial brasileiro é o barroco. Tenho certeza que todos vocês em algum momento da vida já ouviram falar, né, do movimento do barroco. O auge do barroco no Brasil foi no século XVIII, ou seja, mais ou menos entre o ano de 1700 e 1800, que coincide também com o período em que o Brasil mais extraiu ouro e diamantes no período colonial. E essas obras barrocas eram produzidas também próximas dessas cidades, né, que tinham essa extração de ouro. O barroco já é diferente da sobriedade ou da descrição do maneirismo, né? Meio que, digamos, o contrário, né, nessas características. Também é uma arte que tem muita religiosidade, né, muito cristianismo, aí, muito catolicismo, né, mas as características são diferentes. Né? Então, enquanto o maneirismo, né, tendia para a sobriedade, o barroco ele tende ao exagero, então a exaltação e a glória, a monumentalidade. Né? O que é monumentalidade? Fazer coisas grandes para chamar atenção e para ficar, né? Que não dá para passar despercebidos. O ilusionismo, né? Uma obra que talvez se você olha de um ângulo, você percebe de um jeito, você olha de outro ângulo, não era assim. Né? Se você vê de longe, você pensa que é uma coisa, se você vê de perto, você vê que é outra. Então tem essa ilusionismo. O apelo ao sentido, ele tenta te capturar a sua visão ali, a sua visão tende a querer ser capturada por aquela obra. Movimento, então você olha para as obras, né, para a escultura, para a pintura, você tem a impressão que as figuras retratadas elas estão em movimento, né? Elas estavam em movimento quando foram retratadas. Volumetria, né? Não é uma obra bidimensional, ela tem apelo pela tridimensionalidade, essa ideia de querer ocupar o espaço, né? A dramaticidade, então o apelo ao sentimento, você olha, parece sempre que a obra está chorando, está gritando, está sofrendo, né? Então você vê, né, essa coisa dramática. A sobrecarga visual, a ideia de que você não deixar nenhum espaço em branco, preencher tudo com detalhes. O contraste, né, entre a luz e a sombra, entre o magro e o gordo, né, toda essa questão de tentar brincar com os contrastes. Né, e a teatralidade que também se liga com a característica da dramaticidade. A gente observa o barroco em várias artes visuais, mas principalmente na arquitetura e na escultura. No Brasil, né, a gente tem a grande referência do barroco na escultura são a obra do Aleijadinho, lá em Minas Gerais. Deixa eu puxar aqui. Aqui a gente tem duas figuras de obras barrocas. Numa a gente tem a igreja, né, Nossa Senhora de Monte Serrat, no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Né? Observe a figura em preto e branco. A quantidade de detalhes, a questão lá do horror ao vazio, tentar evitar deixar espaços em branco, preencher o máximo possível. Né? E já na outra figura, né, do Santuário de Bom Jesus de Montezinhas, na cidade de Congonhas, Minas Gerais, a gente tem a obra-prima do Aleijadinho, que são os 12 profetas, né, cristãos.
Então, se a gente aproximar, a gente vai ver que as estátuas, né, elas são extremamente cheias de detalhes, né? A terceira e a quarta corrente estética do Brasil colônia que chama atenção é o Rococó e o racionalismo pombalino. Uma coisa que eu não comentei sobre o Barroco, mas eu preciso falar antes de falar sobre o Rococó, é que o Barroco, no começo, era considerado uma arte de mau gosto. Era uma obra que era um tipo de arte que era considerado no começo. Hoje, né, depois de um certo tempo, né, as pessoas se acostumaram, hoje a gente olha como algo chique, né, algo exuberante, mas no começo, quando ela apareceu, o barroco, pelos seus exageros, era considerado uma coisa brega, né, cafona, de mau gosto. Já o rococó não, né? O rococó, ele também, assim como o barroco, eles têm uma característica em comum, né? Que é os exageros, os detalhes, os excessos, né? A sobrecarga visual, etc. Mas o rococó, desde o começo, foi uma arte que era chique, para elite, para nobreza. Então, o rococó ele fica famoso a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750. O polo de irradiação é a França, principalmente o Palácio de Versalhes, na França, que é a grande referência de rococó. E as características, né, diferenciando do barroco, tem uma característica em comum com o barroco, que são os exageros, mas enquanto o barroco ele tem algumas características assim sentimentais, né, emoções negativas como medo, desapego, desespero, sofrimento, o rococó é uma arte alegre. Então, com exageros, mas alegre, né, de poder aproveitar a vida, né, uma lógica de graça, elegância, algo chique, né, que se atrai pelo fantástico, pelo exótico, pelo exuberante, cheio de detalhes, com linhas tortas e, né, assimétricas. No Brasil, o rococó aparece na arquitetura e também nas pinturas religiosas. Mas é muito curioso que, principalmente em Portugal, no Brasil também, mas em Portugal, havia duas tendências que iam em sentidos contrários, né? Você tinha o rococó, por um lado, né? Mas, por outro lado, você tinha um estilo que o livro didático chama de racionalismo pombalino, né? Que é da época do administrador de Portugal, né? Na realidade, o rei era o Dom José, mas o Dom José ele delega, né, para administrar Portugal e as colônias o Marquês de Pombal. E daí o Marquês de Pombal é um sujeito assim mais, digamos, sóbrio, né? Então, e também tem alguns eventos históricos ali, como um terremoto que destrói Lisboa, então ele tenta reconstruir, né? Então, os recursos também eram limitados para a reconstrução de Lisboa, então tem que ter uma certa sobriedade, né? Uma certa economia, etc. Né? E o racionalismo pombalino, ele já tenta evitar detalhes, então já prefere a simetria, né? Então, se por exemplo, se for colocar janelas, as janelas têm que ser simétricas, tem um lado, tem do outro, e tudo com medições, né, certinhas. Uma admiração pelos estilos de coluna da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né, aquela inspiração, né, e sem exageros. Então, em Portugal, né, nesse momento, você tem duas tendências. De um lado, o rococó, né, que é detalhe, exagero, e do outro lado, o racionalismo pombalino. E os dois vivendo, né, convivendo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? E isso, né, vai refletir também no Brasil, que vai absorver essas duas tendências. Aqui a gente tem dois exemplos, né? De um lado, uma obra que é o teto da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto, feito pelo mestre Ataíde, que tem uma forte influência rococó. Aí a gente vê, né, cores alegres, né, movimentos, detalhes, né, etc. e tal. E no outro a gente tem o Palácio Real de Queiluz, né, em Portugal, né, que já reflete o racionalismo pombalino. Né? Eu né, peço para vocês prestar atenção como que ele tem o apelo a formas geométricas e a simetria, né? A questão de ser simétrico. Né? E também a inspiração, principalmente nos detalhes que aparecem, né, uma inspiração neoclássica, ou seja, das obras da Grécia e da Roma Antiga. Bem, então, agora encerrando, né, eu convido vocês a participarem lá dos fóruns, buscando outras obras do maneirismo feito no Brasil, do barroco, do rococó, do racionalismo pombalino, para vocês postarem imagens e comentários, né, se possível, comentar nas imagens que vocês postarem,
lerem a aula 2, 3 e 4 do nosso livro, que é o livro básico, né, da Marcele Viane e da Nancy Rabelo, que está no Cigar, ler o texto complementar, e se vocês, né, encontrarem na internet, tem no YouTube, o filme Aleijadinho, né, para a gente conhecer um pouco, né, desse grande escultor brasileiro, sua vida e sua obra. A gente se vê na próxima videoaula. Até, gente!